Oi, meus amores, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E agora a gente vai realizar... não sei como fala. Esses animais aqui. E eu vou fazer um... primeiro cachorro, esse preto. Eu vou botar em quarto, porque eu não gosto muito. Esse cachorro aí... Golden... E sexto. Pitbull. Tá em quinto. Eu já tinha um cachorro desse, ele é muito bonitinho. Esse não, gente, eu nunca tive. Nossa. Ai, que bonitinho. E o último. Bye, bye.